Tanto você ficar atrás de Yeshua para satisfazer as suas necessidades ou desejos carnais. O interessante, meu irmão, é que muitos ali iam atrás de Yeshua sim. E o interessante que eu estava pensando hoje é que não mudou muito, né? Tem muita gente dentro das igrejas aí buscando cargo, namoro, casamento, um monte de coisa, né? Só coisa que perece. E Yeshua condena isso, porque ele chama a atenção daqueles que buscam por causa dos alimentos perecíveis, pois se assim eles fizerem, eles trabalharão em vão. Olha o que Yeshua fala em João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Bonito isso, né? Imprimiu. Que coisa, hein? Isso é muito bonito. O interessante é que Yeshua tanto pode saciar nossa fome e sede física, como saciar nossa fome e sedes espirituais. Mas ele está dizendo que é para você não buscá-lo para saciar as coisas físicas, mas sim as espirituais, que são eternas. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, Yeshua pode saciar a fome espiritual e saciar a sede espiritual. E quando ele sacia a fome ou a sede espiritual, você nunca tem mais fome, nem nunca mais terá sede. Mas Yeshua está chamando a atenção, não adianta andar atrás dele por coisas perecíveis. Ele não quer você, quando você está buscando ele apenas para as coisas físicas, para as suas necessidades. Ele quer muito mais, não é? Ele quer que você busque ele para as coisas eternas. Logo que Yeshua termina de falar isso com eles, ele começa um diálogo entre Yeshua e essas pessoas que estavam ali. Veja em João 6, 28 a 33. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? E Yeshua lhe respondeu, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Crê em mim. Perguntaram-lhe então, que sinal, pois, fazes tu? Olha, eu já tinha feito muito sinal, inclusive alimentado eles de graça, né? Mas eles não estavam ligando, não. Para que vejamos e te creiamos, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Yeshua, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E este diálogo, gente, de Yeshua com essas pessoas, vai desembocar no discurso que Yeshua fez, que provocou o maior escândalo na época. E até hoje, eu diria. Ele vai lhes dizer como saciar suas fomes por meio dele. Veja em João 6, 48 a 52. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Meu irmão, você pode imaginar o impacto que causou naquelas pessoas quando Yeshua fala que eles precisavam comer da carne dele, gente. Você pode imaginar? Eu acho que você ia ficar chocado, não ia, não? Você ia olhar e falar assim, esse rapaz é esquisito.
Eu vou ter que comer a carne dele? Meu irmão, é chocante. Eu acho que você pode imaginar o choque que isso provocou naquela multidão ao falar isso, não é? O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ninguém havia dito isso na terra. Não é à toa que Yeshua repete várias vezes em seu ministério aqui na terra uma coisa que está escrito lá em Mateus 13:9. Quem tem ouvidos, ouça. Ou em Marcos 4:9 disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que todo homem tem ouvido. Tem ou não tem? Todo homem tem, né? Porém, nem todos os homens na terra estão preparados para ouvir a verdade com seus ouvidos. Nem todo homem está até hoje. Nem todo homem. Todos têm ouvidos, mas nem todos têm ouvidos para ouvir a verdade. É óbvio que isso causou uma comoção naquele povo generalizada. Veja em João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a sua carne a comer? Que absurdo! O que você ia achar, hein? Você ia recuar. Tem isso aí causou Isso deve ter causado discussões a madrugada toda. Mesmo assim ia ficar chocado também. É pior, né? O que causa? Causa uma comoção, gente. João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a sua carne a comer? E Yeshua, em vez de parar, ele continua seu discurso sem aliviar a pressão. Ele não está nem aí. Ele continua a falar e confirma que tem que comer sua carne, e além de comer sua carne, ele ainda também acrescenta que tem que beber o sangue dele. Gente, eu fiquei imaginando ontem o choque, o impacto, porque ele não está falando num lugar fechado, não. Ele está falando na praça, em Israel, em Jerusalém, gente. Cheio de gente em volta dele. E ele já era famoso, porque ele já tinha alimentado mais de 3.000 pessoas no deserto. A fama dele já era grande. E no meio daquela população toda, ele fala, ó, vocês têm que comer a minha carne e beber meu sangue. Meu irmão, eu imaginei quantos não recuaram naquele dia. Quantos não recuaram? E Yeshua, em vez de minimizar a coisa, ele ainda aumenta. Acrescenta o sangue dele, João 6, 53, 58. Disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Meu irmão, só não bateram nele porque ele era filho de Deus. Senão ele não sairia vivo daquele lugar. Você pode imaginar o impacto negativo sobre até a figura dele. Eles estavam até gostando dele, porque comia de graça, né? Mas aí agora ele fala um negócio desse, você pode imaginar, ele fez uma propaganda negativa dele mesmo. Você imagina aquelas pessoas olhando para ele, um cutucando, eu não te disse que esse cara é esquisito, eu não falei. Você vai continuar seguindo esse cara, olha que coisa louca que ele está falando, você vai comer a carne dele, beber o sangue dele. Deve ter sido, gente. Meu Deus. Ele afirma publicamente que para viver para sempre, ou seja, eternamente,
tem que comer a sua carne e beber seu sangue. Meu irmão, ninguém, em sua sã consciência, em lugar nenhum da terra, havia dito uma loucura dessas. Não tem escrito em livro, tem alguém falando, come da minha carne e bebe do meu sangue para você ficar eterno? Ou ele é louco, ou ele está falando a verdade, não é? Não tem meio termo aí. Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, se estivéssemos lá, o abandonaria, deixaríamos de segui-lo. É ou não é? Muitos de nós, gente. Muitos seguidores de Yeshua que estavam gostando bastante do delivery de comida gratuita, começam a pensar 2 vezes se vale mesmo a pena segui-lo para comer gratuitamente. Porque terão que comer a carne dele, beber o sangue dele, e falou, opa, quero mais não. E muitos acharam esse discurso de Yeshua muito duro, muito pesado. Veja em João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Aí, ó, quem o pode ouvir? Olha a pergunta deles, quem o pode ouvir? Ou seja, muitos confessam que não tinham ouvidos para ouvir. O que Yeshua está fazendo, gente, é separando dentre seus discípulos os que trabalham só para a comida que perece, daqueles que trabalham pela comida que permanece para a vida eterna. Ele quer separar os que têm ouvidos para ouvir dos que não têm ouvidos para ouvir. Ele está fazendo o quê? Uma separação. Ele está provocando isso. Ele quer isso. Yeshua sabia plenamente disso, e para provocar a saída de quem não tem ouvido para ouvir e busca saciar as fomes carnais, Yeshua quer tirá-los do meio daqueles que creem verdadeiramente, ou seja, daqueles que têm ouvido para ouvir. Por isso ele fala isso. Ele é judeu, ele é o filho de Deus. Ele sabe que não pode comer carne humana, nem beber sangue humano. Mas ele fala, porque ele está querendo realmente tirar os endurecidos de coração, os que têm ouvido, mas não ouvem, os que têm olhos, mas não veem. Separar daqueles que buscam os alimentos espirituais. É isso que ele quer fazer, não é? E prossegue em seu discurso e provoca mais ainda eles. Olha só, João 6, 61 a 65. Mas sabendo Yeshua em si mesmo que murmuravam disso, os discípulos disse-lhe, isso vos escandaliza? Ele sabe que escandaliza. Mas olha o que ele está fazendo, ele está provocando, gente. Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Gente, em Israel isso é uma provocação. Ele está se comparando ao Pai. Isso é terrível. O cara te mata lá se você fizer isso. Se você entrar lá na ortodoxia em Israel e falar isso, o cara, no mínimo, te espanca. E ele está provocando. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Yeshua quer separar os que creem daqueles que não creem. Pois Yeshua sabia desde o princípio quem era os que não criam. Por isso ele está falando isso. E quem era o que havia de entregar? Até quem havia de entregar ele sabia. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Você ouviu isso? Ninguém chega a Yeshua se o Pai não permitir. Amém, meu irmão?
Meu irmão, se nós verdadeiramente cremos em Yeshua, você crê? É porque o Pai lhe concedeu que chegasse até Yeshua. Se você não crê, é porque o Pai não tem concedido você chegar até Yeshua. É isso que ele está dizendo, ó. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. É uma coisa tremenda, né? O Pai leva ao Filho e o Filho leva ao... Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Pai leva ele, e ele leva o Pai. Todo aquele que aprende de Deus vai a quem? Yeshua. E se é Yeshua, leva a quem? Ao Pai. Está vendo aí, meu irmão? Então, se você crê em Yeshua verdadeiramente e anda segundo a vontade de Deus, é porque Deus assim o te ensinou. Se não fosse assim, nós não creríamos em Yeshua. E com isso, Yeshua alcança o que queria. Só fica seguindo ele quem busca comida que não perece, quem tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, ou seja, só fica quem verdadeiramente crê. Você pode perceber que Yeshua é seletivo. Ele não quer seguidores dele buscando carne, buscando coisas materiais. Ele quer aqueles que creem verdadeiramente e ele seleciona. Apesar de hoje nós na igreja não fazermos isso. Mas ele faz. E ele está provocando. Se você avaliar isso, avaliar a ortodoxia judaica, os fariseus, você vai ver que ele provocou eles. Para quê? Para que eles saíssem do meio daqueles que creem. Que tem a luz com as trevas. Amém? Não tem nada. Então, onde tem luz, não tem. Onde tem trevas, é porque não tem. Então, não fica junto. E ele está ensinando isso para nós. Então, meu irmão, lá em João 6,66 diz assim, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. E era isso que ele queria. Chocou eles. Eles não tinham ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, e buscavam as coisas carnais. Depois desse discurso escandaloso e chocante, você pensa que Yeshua não vai provar os que ficaram? Hein? Vai também. Sabe o que ele faz? Em vez dele aliviar, ele parte para cima dos 12 discípulos, aqueles que andavam mais próximo a ele, e os confronta também. Veja em João 6,67. Ele olha para os 12 e pergunta assim, perguntou então Yeshua aos 12, quereis vós também retirai-vos? Você acha que, ainda que eu digo que eu creia, eu não serei provado na minha fé? Você acha que você não será provado na sua fé? É claro que vai. Se você sobrou, e se você é um daqueles que tem ouvido para ouvir, tem olhos para ver, e busca as coisas espirituais, ainda assim o Senhor há de provar a sua fé, porque a fé é mais preciosa do que o ouro mais puro. E mais, sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Yeshua falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para que eu possa, por meio dele, chegar ao Pai, ele tem que me ensinar a fé. Então, ele confronta a gente. Você também quer ir embora? Você também quer seguir aqueles ali? Por causa desse confronto, nós temos a célebre resposta
de Shimeon, que todo mundo chama Pedro, e que todo mundo diz que Yeshua chamou ele de Cefas. Jesus não chamou ele de Cefas, chamou ele de Kefas. Jesus não falava grego. Yeshua falava aramaico e hebraico. Então, Yeshua chamou ele de Kefa, rocha, pedra, em aramaico. Veja em João 6, 68 a 69. Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Que resposta, hein, meu irmão? Será que é essa a resposta que você vai dar diante de Yeshua? Ou será que você vai seguir aqueles que buscam os alimentos perecíveis? Você escolhe. Você pode falar como Kefas, ou pode seguir aqueles que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem. Agora, o que Yeshua queria dizer com aquele discurso que chocou toda aquela multidão naquela época e ainda no dia de hoje choca muitos e causa escândalo? É só você ler Hebreus, você vai ver o que ele queria dizer. Hebreus 10, de 5 a 10. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblação pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício, oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, agora diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira a primeira para estabelecer o segundo. E nessa vontade dele, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Yeshua HaMashiach, feita uma vez para sempre. O que ele estava dizendo naquele discurso agressivo, naquela rua, naquele dia, era que ele estava dizendo que ele estava tomando o lugar de todo o sacrifício da lei levítica e se colocando diante de Deus para o sacrifício, para que pudesse gerar vida em nós. Era isso que ele queria dizer. Esse discurso chocante de Yeshua, na realidade, era uma parábola. Esse discurso que ele falou ali, que tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue, e que simbolicamente nós fazemos no Pessa, na realidade, era uma parábola a respeito do que ele faria na terra, porque a morte dele, o sacrifício dele, geraria vida em mim e em você que crê. Era uma parábola que dizia que ele entregaria sua vida por amor a nós. E por que ele falou em parábola? Vou te dizer. Tem duas razões, né? Vou te dizer uma das razões em Mateus 13, 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Tem olhos, mas não veem. Vêm e não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo verei, e de maneira alguma perceberei, porque o coração deste povo se endureceu, e com ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam aonde? Na mente? No coração. Olha aí, nem se convertam e eu os cure. Por isso, muita palavra de Yeshua em parábola. É para que aqueles que têm ouvido, mas não querem ouvir, não ouçam e não entendam. E não se arrependam em seus corações. E Yeshua não venha e nos cure. Porque Deus
Yeshua quer curar, Yeshua quer transformar, Yeshua quer endireitar as veredas, mas você precisa ouvir e crer naquilo que ele sempre falou. Porque Yeshua não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Então precisa que você abra esse coração de pedra e deixe o Senhor entrar. É necessário abrir o ouvido e entender, não na mente, mas no coração, porque em Isaías está dito, nem os loucos errarão o caminho, e louco é aquele que não tem siso, o louco é aquele que a mente não trabalha direito, não entende as coisas, confunde tudo, mas o coração é o lugar onde Deus quer semear vida, para que você possa ver e participar das maravilhas que Deus tem para nós, porque está escrito, né? Você já sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. É necessário você deixar Deus tirar o coração de pedra e meter no teu peito um coração de carne, para que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, por meio de Yeshua, venha e escreva na tábua do seu coração e você venha se arrepender. Senão tu terá olhos, mas não vai ver, e tem ouvidos e não vai ouvir. Você já prestou atenção quantas vezes essa palavra é repetida na Bíblia? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Você já viu em Apocalipse quantas vezes aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Ó. Se você parar para pensar, todo mundo tem ouvido, gente. Todo homem tem ouvido. Que homem não tem ouvido? Até se você tirar a orelha, ainda continua ouvido. Todo homem nasce com ouvido. O que Deus quer dizer é que ainda que você tenha ouvido, mas o teu coração está petrificado pelo pecado, você tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Você não se arrepende do teu pecado, e aí o Senhor não vem e não te cura. É isso que está escrito aqui, ó. E fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração. Quantas pessoas dentro da igreja estão entendendo aqui, ó? É aqui. Deus não quer nada com isso, Deus quer com coração. Senão Einstein tinha aceitado Yeshua. Ele é um homem considerado o homem mais inteligente, se não me engano, do século. Você sabe o que fizeram com a mente nos Estados Unidos, com a mente de Einstein? Abriram, tiraram o cérebro, fatiaram para estudar, para saber por que ele era tão inteligente. Pode pesquisar que você vai ver. E por que ele não aceitou Yeshua? Porque está aqui, ó. Deus quer aqui. Deus quer que você abra a porta do seu coração. Eis que estou batendo a porta do coração. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Ó. Muitos estão aqui. Muitos sentam em banca de colégio teológico, estuda. Fica inchado das suas carnais compreensões, como Paulo fala, e não adianta. Porque Deus quer um coração contrito e arrependido. Se fosse a mente, Deus ia falar assim, eu quero uma mente contrita, inteligente e arrependida. Ele não falou isso. Ele falou que era um coração contrito e arrependido. Onde ele fala? Nos profetas ele fala, eu sou um Deus que habita no mais alto céu, mas habito também com aquele que tem um coração contrito e arrependido. Ó. Se ele quisesse a mente, ele que criou, ele ia dizer, eu quero a mente inteligente. Eu quero o cara safo que lê muito livro. Ele não disse isso. Yeshua disse que aquele que não tiver o coração como de menino não entra no reino do céu. Ó.
Quem não entende é porque o coração está endurecido por causa do pecado. Quanto mais nós pecamos, mais duro fica o nosso coração. E você sabe por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábua de pedra? Porque o coração do homem está petrificado por causa do pecado. Por isso, na segunda aliança, ele fala o quê? Eis que tirarei o coração de pedra, meterei um coração de carne, escreverei os meus mandamentos em vossos corações, meterei o meu espírito em vós e serei vosso Deus. Por isso. Porque o coração está duro. O coração não consegue ter esperança. O coração fica abatido, o coração fica endurecido, encurva e dói. Já viu uma angústia? Dói, dói, dói e não para de doer. Lá dentro é pior que dor de ferida de carne, não é? Porque se você corta a carne aqui, dói, mas você vai tratando, fecha. Coração não. Coração, tratamento é diferente. Mas, dentro disso tudo, há um alento que Yeshua nos fala em Mateus 13, 16 a 17. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Será que seus olhos veem? Hein? Porque bem-aventurados os olhos que veem. Porque aquela multidão lá, a maioria, os olhos não viram. Meu irmão, eles andaram com Yeshua, eles viram o milagre de Yeshua, mas não abriram o coração para a verdade. Fica muita gente querendo ver no sinal, pensando que vendo sinal o coração vai mudar. Não muda não, meu irmão. Yeshua alimentou 3.000 pessoas, sem nada. 5 pãezinhos e 2 peixes. No meio de 3.000 pessoas, é alguma coisa? É nada. Todos viram aquilo. Viu ele fazendo abrahá, orando, Pai, obrigado, como a gente faz aqui. E deve ter sido interessante, né? E começou a distribuir. De onde saía aquele monte de pão? Hein, gente? Será que brotou da terra, caiu do céu? Como é que foi a coisa? Ele ainda confronta Filipe, não faz? O que ele fala para Filipe? Vamos alimenta esse povo aí, Filipe. Filipe pegou a calculadora, fez o cálculo. Não dá não, senhor, aqui, ó. No cálculo ele estava certo, ele era bom de matemática, não dava mesmo. Ele deve ter ficado nervoso, né? Porque Jesus jogou essa bomba na mão dele. Você lembra que Filipe ficou logo agitado? Não, mas tem um rapaz aqui com acho 5 pães e 2 peixinhos. Pô, mas o que é isso para tanta gente, 3.000 pessoas? Pô, despede esse povo aí, Senhor. Manda lá no Bob's, no McDonald's, sei lá. Não, meu filho, me dá os pãezinhos aí. Orou. Gente, deve ter sido tremendo, tremendo, lindo. Mas de onde brotou o pão, você viu? Quem viu? Eles viram, nós não vimos. Depois Yeshua ainda fala o quê? Guarda aí esses pedaços. 12 cestos cheios, ainda montou uma padaria para alguém. Para o menino, né, que deu os pãezinhos e os peixinhos. Não é verdade? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você está ouvindo? Está entrando aqui dentro do seu coração, então é porque seu ouvido ouve. Se não entra aqui, é porque seu ouvido não ouve, meu irmão. É simples. As coisas da palavra de Deus são muito simples. Se eu escuto aqui e entra aqui, meu ouvido ouve. Se eu escuto e fica aqui, meu ouvido não ouve. Não gera raiz, não gera vida. Bem-aventurado os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas
e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Nós somos bem-aventurados. Você tem certeza que Yeshua está vivo? Você tem certeza que ele vai voltar? Hoje eu estava falando com a minha esposa. Hoje eu acordei com... Eu posso ter certeza que é o Espírito de Deus falando da volta de Yeshua. E me deu uma palavra. Vou mostrar a vocês aqui. Pois é. Eu acordei até adorando o Senhor, gente. E ele me deu uma palavra. Até nem sei onde está. É Jeremias. Eu até coloquei. No grupo. Eu não coloquei tudo, mas eu coloquei o princípio. Que Deus fala que colocará um rei. E esse rei sobre Israel trará juízo e justiça. Eu estava falando da volta de Yeshua. Se você continuar lendo aquele texto ali, fala da volta de Yeshua e da conversão, tanto de Judá como de Israel. E que ele vai trazer primeiro juízo. E depois, 23:5. E depois justiça. É isso mesmo. Eis que vem dia, eu acordei, eu falei com o Nené, eu acordei no meu espírito com a sensação, não sei se eu posso dizer assim, da volta de Yeshua. Aí eu fiquei com aquilo dentro do meu coração, sentei, abri a Bíblia, Deus me falou, eis que vem dias, virá dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo. Isso já aconteceu. Ele já levantou um renovo justo. E sendo rei, ele ainda não assumiu como rei. Mas a igreja chama ele de rei. Eu sei, mas ele já tomou posse? Não. Reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. É toda a terra. E mais, nos seus dias, Judá, olha que coisa tremenda, será salvo. É nos seus dias, quando ele voltar, ele será salvo. E Israel, por que ele está falando Judá e Israel? Porque a última configuração de Israel, não é, do povo Israel, eram duas nações separadas por causa do pecado de Salomão. Judá e Israel. Então ele está falando, Judá será salvo. Que garantia, hein? A salvação chegará para Israel. Quando? Quando Yeshua voltar. Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este é o nome de que será chamado o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, ainda não chegaram, mas vem, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Isso vai ser passado, não vão mais lembrar disso, vão lembrar disso aqui, mas vive o Senhor que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, ou seja, enviado, e eles habitarão na sua terra. O Espírito falou comigo claramente. Eu não posso dizer isso. O que eu senti é que ele vem. Eu não senti tempo, no sentido assim, vem amanhã ou vem daqui a um ano. Eu não senti isso. Eu senti que ele vem, estava dentro de mim. É difícil explicar. É a absoluta certeza de que ele vem. Deu para entender? Assim, se alguém falar para você assim, não vem, você nem liga, porque você sabe que vem. Você tem. Então, veio dentro de mim, eu acordei com isso dentro de mim, como se Deus estivesse dizendo para mim assim, ele
vai voltar. E aí eu fiquei, até comecei, pergunta, Nenel, eu comecei a ouvir louvores, aquilo me excitou o meu amor por Israel, e eu comecei a ouvir louvores de Israel, aí fui orar, sentei, ele me deu essa palavra, toda ela, né? Aí fala do resgate de Judá, resgate de Israel, fala de que Israel vai habitar seguro na terra novamente, não é? Isso é tremendo, gente, isso é tremendo, isso não é brinquedo não, meu irmão. Nós veremos Yeshua voltar. Para a glória de Deus. Ainda foi no dia do consolar e olha aí, nem tinha lembrado disso. Ainda foi no dia do consolo. Eu que não me liguei, É para consolar o povo de Israel, porque Judá será salvo, Israel será salvo e voltará a habitar seguro, porque Israel não está habitando seguro e tem muitos judeus espalhados por toda a terra. Tem judeu em todo canto da terra, mas Deus vai atraí-los como o imã atrai o ferro. Pode ter certeza. Certeza absoluta. Até arrepiado. Absoluta. Absoluta. Acordei hoje assim. Certeza absoluta da volta de Yeshua. Imagina nós. Meu Deus, meu irmão, vai ser muito legal. Você vai dar cambalhota até. Nem sei o que é isso, mas você vai ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Amém, meu irmão? Você tem ouvidos para ouvir? Glória, desbloqueia mesmo, meu irmão, porque as coisas de Deus são maravilhosas. Por isso, eu termino hoje com o que está escrito em Apocalipse por várias vezes, e em particular em Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Shabbat Shalom.